A paz de Jesus mais uma vez. Eu sou o Fábio, aqui é o canal Nossa Pátria é o Céu. Nós estamos fazendo estudos da Bíblia. Estamos no livro do Gênesis, que é o primeiro livro, no capítulo 1. Começamos do início, estamos seguindo. É sempre uma imensa alegria ter você por aqui. Venha, veja, tire um tempinho, vá vendo aos poucos, chame outras pessoas. Pode espalhar à vontade esses vídeos, faça os comentários, porque a gente fica feliz com isso. Além de tudo, isso é para a glória de Deus. E hoje, nesse vídeo, eu quero tratar do que está escrito aqui no Gênesis, no capítulo 1, do verso 3 em diante, porque aqui já começa um detalhamento maior da criação, da obra criadora. E veja o que diz. Eu estou aqui com a versão da Bíblia, que é uma versão muito conhecida, que é a versão do João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Ela é, inclusive, chamada de ARA, é a abreviatura, né, de Almeida Revista e Atualizada. E eu vou ler o que diz o Gênesis 1:3, que fala o seguinte: Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus à luz dia, e às trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. A primeira coisa que eu quero falar aqui é que nós estamos justamente naquele relato que é conhecidíssimo como o relato dos 6 dias da criação. E um dia, se Deus quiser, eu vou gravar um vídeo mais detalhado sobre isso, mas eu quero chamar a atenção para o fato de que nós temos aqui pela primeira vez na Bíblia, no final desse verso, que é o verso 5, a declaração que diz: houve tarde e manhã, o primeiro dia. E esta declaração vai se repetir para o primeiro dia, para o segundo, para o terceiro, para o quarto, até o 6º dia. Curioso, já vou dar um detalhezinho aqui, sem explicar agora, falo mais disso depois, que quando chega o 7º dia, em que Deus termina a obra, não está escrito houve tarde, manhã, o 7º dia. Sobre este dia, essa declaração não é feita. Aí eu já pergunto para você, vou deixar já uma perguntinha, dever de casa: por que será? Se Deus quiser, em breve gravaremos sobre isso. Mas veja, nós temos 6 dias anteriores a esse 7º, em que essa sentença termina o relato da obra criadora daquele dia. Houve tarde, manhã o primeiro dia, tarde, manhã o segundo dia, tarde, manhã o terceiro dia, assim vai até o 6º dia. Porém, algo importante de se dizer é o seguinte: nesse relato, assim como em qualquer outro lugar da Bíblia, não está escrito em lugar algum que esse dia que ele está citando aqui é obrigatória e necessariamente um dia de 24 horas. Essa é uma dedução que vem da história da igreja, que vem mais do que da história da igreja, que vem da história desse texto, desde que eles foram escritos. É uma história de interpretação que é muito natural, é muito do ser humano ler e chegar a essa conclusão por causa do conceito de dia que existe na nossa mente, que existe no nosso coração, que existe no nosso entendimento. Então, quando a gente fala, ou quando alguém fala, que o criacionismo, que a Bíblia declara que o universo foi criado em 6 dias de 24 horas, que seriam os dias atuais, isso é uma dedução a respeito do que a Bíblia diz, porque, na verdade, a Bíblia não declara, nem neste texto e nem em qualquer outro texto bíblico, que esses dias sejam dias de 24 horas. A Bíblia apenas está declarando que houve o primeiro dia, que houve o segundo dia, que houve o terceiro dia, que assim vai até o 6º dia. Então, a dedução de que esses dias tenham uma duração de 24 horas é uma dedução praticamente que automática. Ela não é uma informação bíblica. E o importante em relação a isso é dizer que, de fato, existe esse texto, e existem outros textos da Bíblia que fazem referência a esse acontecimento. O próprio Deus, quando está revelando os 10 mandamentos a Moisés, ele diz
que o Senhor Deus criou, fez os céus e a terra em 6 dias, ok, isso é dito mesmo, só que não há uma explicação, uma declaração, uma informação categórica de que esses dias sejam dias de 24 horas. Isso é uma dedução. E o importante disso é exatamente porque o que significam esses dias. E outra coisa importante para falar em relação a isso é que na própria Bíblia nós temos a palavra dia, a palavra ion aqui do hebraico, citada em outros acontecimentos e que não tem o mesmo sentido do dia rotacional da Terra em torno de seu eixo de 24 horas. Por exemplo, a expressão o dia do Senhor é uma expressão muito usada, muito registrada na Bíblia, especialmente pelos profetas, e que diz respeito àquele tempo em que o Senhor estará fazendo seus julgamentos finais. Não é o juízo final, mas a etapa dos seus julgamentos definitivos antes da sua vinda. E é um dia de ações de Deus que é um dia que vai estar bem próximo desse seu retorno. O dia do Senhor não é, de forma alguma, quando a gente lê na Bíblia, um dia de 24 horas obrigatoriamente. E aí, quando a gente entende o que é o dia do Senhor, é que a gente vê que não é mesmo. É uma sequência de acontecimentos, de ocorrências, de tempos em que Deus estará agindo de uma forma muito forte, intensa, drástica, até dramática, porque ele está anunciando a iminência da sua vinda e ele estará agindo para preparar a sua manifestação novamente em Cristo, e ele estará dando sinais como nunca a respeito da realidade de tudo que ele ensina na Bíblia. Então, o dia do Senhor é um exemplo de outros exemplos bíblicos de como a palavra dia não necessariamente significa um dia de 24 horas. Então, isso é uma primeira informação importante para dar, que nós temos aqui, pela primeira vez, essa expressão do houve tarde de manhã, o dia tal, primeiro, segundo, terceiro, assim vai. Mais dias que não precisam necessariamente ser de 24 horas. Jesus te abençoe. Vamos continuar ainda nesse verso. No próximo vídeo vamos ver um pouco mais. Fique com Deus.